Boa noite, meninas. Estamos hoje meditando no livro de Jó, estamos no capítulo 33. A gente vai perceber que Eliú começa a se apresentar e defender os seus argumentos, tanto contra Jó, como contra os amigos de Jó. E a gente vai perceber sempre Eliú entrando na defesa de Deus, que até aqui havia uma séria discussão entre Jó e seus amigos, mas ninguém falava a respeito de Deus no sentido de defendê-lo. Pelo contrário, todos, de alguma forma, acusavam Deus de ele estar se vingando pelos maus procedimentos, pelos maus comportamentos, pelos pecados de Jó. Eliú ele vai chegar com uma visão completamente diferente, e no capítulo anterior a gente viu ele se apresentando. Aqui a gente vai perceber ele defendendo mais alguns argumentos. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos pedir ao Espírito Santo a direção para que possamos estar recebendo da porção de Deus essa noite. Senhor, nosso Deus e querido Pai, te agradecemos em primeiro lugar, porque o Senhor nos proporcionou esse momento. E ainda, meu Pai, que estejamos com dificuldades, ainda que o tempo não esteja sendo favorável a nós, ainda que as situações do dia a dia estejam procurando nos sufocar, estamos aqui, meu Pai, resistindo e buscando, meu Deus, mais entendimento da tua palavra, buscando mais comunhão contigo. E eu te peço, Pai, que o Senhor venha honrar a nossa fé, nos dando mais sabedoria, nos acrescentando mais entendimento e conhecimento da tua palavra, da tua mente, do teu saber. Que a gente não saia dessa noite como entramos, que a gente realmente saiamos daqui acrescidas e crescendo no Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem tido misericórdia conosco, o Senhor tem tido paciência, o Senhor tem sido como um professor diligente, como um verdadeiro pai, cuidando da gente em todos os detalhes. E te agradecemos por isso e pedimos que o Senhor, nessa noite, mostre ainda mais do teu cuidado, mostre ainda mais do teu zelo para com as nossas vidas, para com as nossas almas. Te agradecemos pela nossa salvação e pedimos que o Senhor, desde já, repreenda todo o mal e nada venha tirar de nós aquilo que o Senhor nos preparou para alimentar a nossa alma, o nosso espírito essa noite. Entregamos esses breves minutos em tuas santas mãos, na certeza de que o Senhor já está aqui nos acompanhando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal? Isso aí. Graças a Deus, dependemos de Deus para tudo. Ler a Bíblia por ler não nos acrescenta nada, às vezes até nos confunde. Mas ler a Bíblia com propósito e com a direção do Espírito Santo é outra história, nos edifica. Então, estamos aqui com Jó, capítulo 33, no verso 1. Agora, pois, ó Jó, ouve as minhas palavras, dá ouvidos a tudo que eu disser. Nós já falamos sobre a condição, né, dessa, dessa, dessa cultura, dessa tradição, dessa civilização, onde os mais novos são muito respeitosos com os mais velhos. Eliú, ele se declara como o mais novo, ele já se identificou como se fosse um menino. Não imagino que um adolescente, mas um homem jovem, sei lá, 30, 40 anos, 50 anos, talvez. Ele se identifica como sendo alguém jovem. E quando ele procura falar com Jó e com os amigos de Jó, que são pessoas que têm mais idade, a gente vê ele num tom muito respeitoso. É de se esperar
que os mais velhos não deem a devida atenção aos mais novos. Isso é muito normal. Nos dias de hoje, nós vemos isso também. Os mais velhos normalmente não costumam dar muita atenção para a sabedoria dos mais novos, porque é de se esperar que os mais novos não tenham tanta sabedoria quanto os mais velhos. Então, ele faz como que uma súplica: Jó, me dê ouvidos, atenda-me, me ouça, não me ignore. Eu sei que eu sou menor do que você, mas não me ignore, me dê da sua atenção. Ele faz esse apelo, né? Estou prestes a abrir a minha boca. As minhas palavras estão na ponta da minha língua. As minhas palavras saem da sinceridade do meu coração. E os meus lábios falam com sinceridade do que sei. Quando ele deixa isso descrito, né, discriminado, ele está sinalizando que ele não está falando das coisas que ele entende, ele está falando das coisas que ele sabe. Esse conhecimento não foi dado a Eliú através da experiência de vida. Ele retrata como se fosse algo que vem do Espírito, como se fosse algo que vem do próprio Deus e que ele entende que ele não pode conter isso. Ele tem que explicitar isso, tanto para Jó como para os seus amigos e quem mais estivesse por lá. Então, ele fala da sinceridade do seu coração. Então, não é um machismo, não é algo que tem uma inclinação para a esquerda ou para a direita. Não. Ele fala daquilo que ele sabe. O que é que ele saberia? Uma pouca experiência que possivelmente ele tenha. Ele sabe aquilo que o próprio Espírito Santo lhe revelou, o que o próprio Espírito lhe revelou. E ele vai falar a respeito dessas coisas. O Espírito de Deus, na sua Bíblia também está aí com letra maiúscula. Então, estamos vendo Eliú se referindo ao Espírito Santo. O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá a vida. O sopro do Todo-Poderoso é aquele Espírito que é um pedacinho de Deus dentro de nós, é o nosso fôlego de vida, aquilo que dá vida a essa carne e que permite a alma habitar essa carne. Espírito é uma coisa, carne é outra, alma é outra, e Espírito Santo também é outra coisa. Tá? Então, ele está falando que o Espírito Santo está compelindo ele a uma determinada ação e que ele recebeu a vida dele vindo do próprio Deus, o sopro de Deus, o fôlego de vida de Deus. Se podes, responde-me, prepara-te para confrontar-me. Meio que um desafio. Se você pode, Jó, então você me responde. Esteja preparado, porque eu estou me colocando a essa disposição. Não estou aqui disposto a fazer um monólogo. Se você tiver algo para rebater, para discutir, para conversarmos, também estou disposto a ouvir. Isso é bacana, porque ele, ele não assume para si uma autoridade suprema. E ele não se coloca numa posição de arrogância, né? Ele se coloca numa condição humilde, né? Então, se você pode, você me responde. Se você não pode, fica calado e só ouve, né? Mas ele não impõe. Me ouça e cale-se. Ele pede atenção e ele se coloca aberto para uma possível discussão. Porém, ele exige, vamos dizer assim, que pelo menos essas pessoas que estão lá em seu redor ouçam
a sua argumentação. Diante de Deus, sou como tu. Do barro também fui formado. Assim sendo, ele se coloca em um certo pé de igualdade. Somos feitura de Deus, somos obra de Deus. Não somos obra de Satanás, não somos obra do diabo, não somos obra do acaso. Nós não somos vida sem propósito. Não, nós somos feitura de Deus. Tudo que Deus fez, ele fez com um propósito, certo? Não te perturbará o medo de mim, nem será pesada sobre ti a minha mão. Não estou aqui me colocando como seu inimigo, não tenha receios. Àquela altura do campeonato, é possível que Jó tivesse seus medos. Ah, há 2 capítulos, 3 capítulos atrás, a gente viu Jó sendo humilhado por pessoas que estavam numa condição até pior do que a dele. Lembra? E Jó estava sendo maltratado, ah, até fisicamente agredido. E aí ele se posiciona: não tenha medo de mim. Eu não estou aqui como seu inimigo, eu sou igual a você. Nós fomos feitos pelo mesmo Deus e estamos aqui submetidos a esse mesmo Deus. Então, o nosso objetivo aqui não é que haja entre nós uma contenda, uma disputa, uma cisão. Muito pelo contrário, tá? Então, você vê que Eliú, ele se coloca, na minha visão, no meu entendimento, né? Pela forma como ele se posiciona, ele se coloca de uma forma bem humilde, ainda que ele venha se mostrar mais sábio do que todos os quatro aqui juntos. Disseste, porém, em meus ouvidos, eu ouvi bem as tuas palavras. Não é necessariamente que Jó foi lá e cochichou no ouvido de Eliú, não, não. Mas Jó estava lá conversando com seus amigos, se justificando, se defendendo, acusando Deus, e estava lá Eliú, e ele ouviu todas essas coisas. Então, ele nesse momento, está situando Jó. Você falou tais e tais coisas. Tá? Então, ele está situando Jó. Eu ouvi bem as tuas palavras. 2 pontos. Estou limpo, sem pecado, sou puro e livre de culpa. Jó falou isso inúmeras vezes. Inúmeras vezes. Muitas vezes ele foi acusado, sem sombra de dúvidas, muitas vezes injustamente, e cada vez que ele era acusado injustamente, ele se percebia ainda mais puro. Não, você roubou. Não, eu não roubei não, cara, eu sou puro demais. Não, você mentiu. Não, não menti não. Nossa, tá vendo como eu sou puro demais? Não, você adulterou. Não, você tá doido, eu não adulterei, eu sou realmente... E a cada acusação, como ele percebia que ele não era praticante daquelas coisas, ele se identificava como alguém realmente inocente. Inocente. Sou puro e livre de culpa. Contudo, Deus encontrou pretextos contra mim. Ele me considera seu inimigo. Desde o capítulo 4, aquilo ficou marcado, pelo menos para mim, o momento em que Jó começa a acusar Deus das suas mazelas. Nós, que lemos o capítulo 1, 2 e 3 antecipadamente, sabemos que o culpado das mazelas de Jó é Satanás. E estava aqui Jó colocando na conta de Deus coisas que quem praticou foi o próprio diabo. Hebreus chegaria a dizer que isso é uma blasfêmia. E a gente vai perceber aqui que Jó fala isso com certa inocência. Ok, nós lemos o livro. Jó não tinha o livro para ler. Então ele alegava que o único que teria poder sobre a vida dele não era o diabo nem os homens, mas sim o próprio Deus.
E se ele estava sofrendo tudo aquilo, foi porque o próprio Deus estava se colocando como seu inimigo, como seu adversário. Ele deu muitos nomes a Deus no momento em que ele estava lá se justificando, choramingando e murmurando. Põe no tronco os meus pés e observa todas as minhas veredas. Eu, porém, te respondo contudo, que nisso não tens razão, pois Deus é maior do que o homem. Quando ele fala aqui que Deus é maior do que o homem, me dá a impressão, me dá o entendimento, me faz perceber que o que Eliú quer dizer é que o Espírito de Deus, o jeito de Deus, a essência de Deus, é muito mais nobre do que o homem. Se o homem, porventura, pensa em vingança, Deus necessariamente não se comporta dessa forma. Ainda que Deus seja vingativo, a gente sabe que vai haver o dia do juízo, o dia da vingança do Senhor. Até que esse dia chegue, já rolou miríades e miríades de misericórdias que se renovam a cada manhã. E Deus, até hoje, tem tido misericórdias com toda a humanidade. Então, Eliú, ele vai defender exatamente isso. Deus é maior do que o homem, ao ponto de ele não pensar, não ser mesquinho como o homem. Ele é muito mais nobre, ele tem um espírito muito maravilhoso. Então, tá errado, Jó, você pensar que Deus se colocaria como seu inimigo, como seu adversário. Por que razão contendes com ele, dizendo que ele não responde às palavras dos homens? Por que você contende, né? Discute com Deus. Por que você afronta Deus dessa forma? Como se Deus não ouvisse as orações dos homens. E como se Deus, por pura perversidade, não respondesse às orações dos homens. E ele não falou aqui dos homens justos, ele falou dos homens. Seja justo ou injusto, Deus está com os ouvidos abertos para todo aquele que o buscar verdadeiramente com o coração quebrantado, aquele que crê que Deus pode ouvi-lo e respondê-lo, aquele que se aproxima de Deus com fé, Deus não se faz nem de surdo e nem de aleijado. Ele ouve e estende a sua mão para abençoar, para responder, seja lá como for. Eliú está dizendo que Deus, ele é Deus. E como se fosse até um pai que atende à necessidade do seu filho. Pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro. Embora o homem possa não atentar para isso. Então, Deus tem muitas formas de falar. Ele vai se resumir aqui a duas formas, basicamente. Mas ele diz: olha, Deus fala de um jeito e, ora, ele fala de outro jeito. O problema é que o homem não está sensível para ouvir a sua voz. O homem quer agir segundo as intenções do seu coração carnal, não o seu coração que foi circuncidado, novo coração, um coração que passou pelo novo nascimento, pelo processo do arrependimento e salvação. Então, o posicionamento de Eliú é justamente de evidenciar como Deus trabalha, como é que Deus faz a sua obra, mas ele não fica calado diante daquele que o busca. Lembrando que essa busca tem que ser por meio de fé. Não podem ser gritos vazios,
tem que ser por meio de fé. Tem que ter uma intenção no seu coração de realmente chegar ao coração de Deus. Em sonho ou em visão, de noite, quando cai em sono profundo sobre os homens, enquanto dormem na cama, ele pode falar-lhes aos ouvidos e atemorizá-los com avisos, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo do seu orgulho, para preservar a sua alma da cova e a sua vida de perecer pela espada. Então, Eliú está dizendo que uma das formas de Deus falar com o homem é através dos sonhos, através de uma visão nos sonhos, onde ele pode colocar temor, terror sobre o homem, para que o homem não insista nos seus desígnios, que com certeza esses desígnios aqui são maus, desígnios que levariam esses homens à sepultura, à morte. Então Deus vai falar com essa pessoa, vai avisar essa pessoa, vai alertar, olha, evite, não faça isso, fuja da aparência do mal, não pratique a iniquidade, e assim você conservará a sua vida e salvará a sua alma. É uma forma de Deus falar? Sem sombra de dúvidas, isso aconteceu no Antigo Testamento, isso aconteceu no Novo Testamento, isso ainda acontece nos dias de hoje. Sabe onde eu, particularmente, tenho visto muito desses relatos de pessoas tendo visão do próprio Jesus e se convertendo a Jesus? No meio do islamismo, entre os muçulmanos. Vez por outra, me chega aos ouvidos o testemunho de alguém que viu Jesus, que teve um encontro com Jesus, que sonhou com Jesus e abandonou o islamismo para estar com Jesus. Sabe que Jesus e islamismo não se batem, né? O islamismo está mais para Maomé do que para Jesus. Enfim, Jesus é o único meio de salvarmos a nossa alma. Maomé não vai salvar a alma de ninguém. Essas pessoas rejeitam Jesus. Pode dar um Google aí e você vai ver testemunhos de pessoas, de muçulmanos, que tiveram um encontro com Jesus. E vocês vão ver que isso está acontecendo demais. Pois bem, ele o disse que isso acontecia no passado também. E que o objetivo era alertar o homem e afastá-lo das suas decisões, dos seus comportamentos, dos seus maus desígnios, certo? Então, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo do seu orgulho, para preservar a sua alma da cova e a sua vida de perecer pela espada. Então, Deus estava cuidando. Essa é uma forma que Eliú diz. Segunda vez, segunda forma, melhor dizendo. Também na sua cama é com dores castigado, com incessante agonia nos seus ossos, de modo que a sua vida abomina o pão e a sua alma a comida preferida. Então, o que Eliú agora está dizendo é que Deus pode falar nos sonhos, mas Deus pode falar na enfermidade, na doença. E permitir que aquela enfermidade quebrante a pessoa ao ponto dela estar sensível para ouvir a Deus. É Deus que coloca lá a enfermidade? Não. Mas Deus aproveita desse momento para que a pessoa esteja quebrantada diante dele. Então, de modo que a sua vida abomina o pão. A pessoa às vezes fica enferma, fica doente, e rejeita logo a comida, né? Não quer comer, não sente fome, não sente apetite. Às vezes come até enjoa da náusea, vomita. A sua alma, a comida preferida. Desaparece a sua carne a olhos vistos.
pessoa emagrece, né? Fica desnutrida. E os seus ossos que não se viam agora se descobrem. Aquela famosa história do pele e osso, né? A pessoa perde tanto da sua carne, a musculatura, que o que sobra é pele, e a pele é fina o suficiente para mostrar o desenho dos ossos. Então, agora, os ossos que não se viam, porque havia robustez na pessoa, né? Ela tinha carne, ela tinha gordura, agora não tem mais nada, é pele e osso. A sua alma vai se chegando à cova, a pessoa vai morrendo, e a sua vida aos que trazem a morte. Os espíritos que levam a pessoa à morte, o próprio espírito da morte, ou espíritos do inferno, que podem acabar ceifando uma vida antes da hora, prematuramente. Se com ele houver um anjo mediador, um entre milhares, para declarar ao homem o que lhe é justo, então terá compaixão dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, já achei resgate. Então, tem duas formas, segundo Eliú, de Deus falar com os homens, seja no sonho, seja através da miséria da pessoa, né? Seja através do seu abatimento, da sua fragilidade, da sua vulnerabilidade. Então, quando eu falo miséria, não é financeira, é a miséria da desgraça mesmo da pessoa. A miséria dela. Naquele sofrimento intenso, a pessoa se torna sensível a ouvir a Deus, ela se quebranta. Ali o orgulho dela vai para o lixo, vai para o espaço. Bom, pelo menos é o que se espera, né? Tem gente que é tão teimosa que continua com seu orgulho até o sepulcro, infelizmente. Mas a expectativa de Deus é que essa pessoa se quebrante e dê ouvidos a ele. E aí ele vai continuar: se com ele houver um anjo mediador, e eu não entendo isso aqui como sendo realmente um ser angelical, espiritual. Eu entendo isso aqui como realmente uma pessoa que atuaria como um anjo, alguém que está ali para proteger, para salvaguardar essa pessoa, para enviar uma mensagem para essa pessoa. Qual o objetivo dos anjos? Servir aos homens. Qual o objetivo está lá em Hebreus? O objetivo dos homens, ou dos anjos, é servir aos homens dentro das suas necessidades, proteger, falar para desviar do mal, falar para orientar em um caminho. Os anjos, eles têm essas capacidades. Tá? Deus usa os anjos em favor dos homens. Salmo 91 fala isso, né? Se eu não me engano, se eu estiver errada, vocês me corrigem aí, né? Mas aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Então, Deus, ele envia os anjos para servirem aos homens, certo? Então, aqui nesse momento, eu não entendo como um anjo que vai fazer essa mediação. Eu entendo como um homem, uma pessoa, que vai fazer o papel de um anjo, de servir a essa pessoa para proteger, para guiar, para orientar, para cuidar. E se a gente for observar, ele usa o termo mediador. Então, é como se fosse alguém com as características do próprio Jesus. Alguém que vai interceder junto a Deus por aquela pessoa. Jesus hoje não é o nosso advogado? O que que faz o advogado? Defende o réu. Procura justificar o réu. Procura tirar a pena do réu. Bom, pelo menos Jesus, tá?
procura proteger o réu para que ele não seja preso, para que ele não venha pagar uma sentença. Jesus ele veio já para pagar a nossa sentença. Então, esse anjo mediador é justamente alguém que vai fazer esse intermédio entre o sofrido e Deus. Isso aqui é bem interessante. Se com ele houver um anjo mediador, um entre milhares, para declarar ao homem o que lhe é justo, então qual o objetivo desse anjo? Declarar ao homem o que é justo. Dar a direção para esse homem, rapaz, você está em pecado. Rapaz, você está fazendo a coisa errada. Menina, não é por aí. Então, orientar, falar o que é justo. Você está fazendo o que você está fazendo desagrada a Deus. O que você está fazendo vai te prejudicar, vai prejudicar outras pessoas. É um alerta, é um alerta. Me veio aqui a memória, por que que eu acho que não seja realmente um anjo, um ser espiritual? Pelo seguinte, porque não faz sentido, pelo menos para mim, que dentre as miríades de anjos de Deus, possa existir a possibilidade de haver um homem, um ser humano, que não tenha um anjo para o guardar. E ele coloca aqui uma dúvida, se, uma condição, não é nem dúvida. Se houver um anjo, então esse anjo não é um anjo de Deus, porque Deus manda os anjos nos servirem. Deus não se omitiria de enviar um anjo em nosso favor, de ter um anjo aqui do nosso lado o tempo todo. Tem anjos nos servindo. Eu acho até que mais de um. Tem um tal do anjo da guarda. Eu não acho que tenha anjo da guarda. Eu acho que tem anjos nos servindo. Não é só um, são vários. Vários. Então, se há uma dúvida se aquela pessoa vai ter um anjo intercessor, um anjo mediador, então, não faz sentido para mim que sejam realmente seres angelicais. Para mim, estamos falando de homens, pessoas que se importam com outras pessoas. E aí sim, eu acho que pode haver a possibilidade de haver alguém que não se importe comigo e que não ore por mim. Pode acontecer de eu estar na vida sozinha, sem uma pessoa para me ajudar. É eu e o Espírito Santo. Eu acho que isso pode acontecer, de existirem pessoas que não têm outras pessoas para estar lá lutando espiritualmente por elas. Tá? Graças a Deus. Nós, pelo menos aqui, lutamos umas pelas outras. De quando em quando, estamos aqui orando umas pelas outras, intercedendo umas pelas outras, cuidando umas das outras. No mínimo, nós temos umas às outras aqui. Mas temos pais, temos outros amigos, tem a turma da igreja, tem nossos pastores, tem os nossos obreiros, né? Tem aquela alma que nos evangelizou, que levou Jesus para nós. Enfim, tenho certeza que pelo menos nós aqui temos intercessores a nosso favor. Mas eu imagino que possa ter aquela pessoa que está em um lugar onde ninguém conhece Jesus, nem ela mesma, e não tem ninguém para interceder por ela. E aí ela está numa situação realmente muito complicada. Se com ela houver um anjo mediador, um entre os milhares, para declarar ao homem o que lhe é justo, então terá compaixão dele e lhe dirá: livra-o, que não desça a cova, que não morra. Já achei resgate, já achei alguém que intercede por essa pessoa. Já achei alguém que busca por essa pessoa. Quem está falando que já achei resgate? O próprio Deus, ele está dizendo que vai livrar essa pessoa, porque achou alguém que interceda por ela, que a ame. Amor. Não é amor sentimento, é amor decisão. Eu não quero que essa pessoa sofra.
eu não quero que ela esteja enferma, eu não quero que ela esteja na miséria, eu vou orar por ela, eu não quero que ela esteja perturbada, não quero que ela seja é, um vaso de desonra, né? Eu não quero que ela seja um saco de demônios, eu quero que ela seja liberta, eu vou interceder por ela, vou orar por ela. Não quero que a família dela seja destruída e por aí vai, né? Por aí vai. Então, diante da nossa intercessão, a palavra fala, né? Que muito vale a oração do justo. Tem poder a oração do justo. Poder para atrair o poder de Deus. A sua carne se reverdece, né? Se renova, volta àquilo que era antes da sua desgraça. A sua carne se reverdece como a de uma criança. É restaurada como os dias da sua juventude. Ele ora a Deus, que lhe é favorável. Vê a face de Deus e clama de júbilo. Deus o restaura a sua justiça. Deus faz com que essa pessoa saia das suas mazelas, da sua desgraça, da sua miséria, né? Da sua vulnerabilidade, daquela situação de opressão, né? E traz essa pessoa à vida. Isso falou aí, é isso, tem gente até que ora e ressuscita. Exatamente. Então, traz essa pessoa a uma condição diferenciada, tornando a ela vida, não só vida de respirar, não, vida de viver, gozar a vida aqui nessa terra, né? Não ser como fala, um, um zumbi, né? Tá num corpo que anda, que fala, que se mexe, mas que de verdade não vive, não tem vida, é só choro, é só desgraça, é só tristeza, é só angústia. Então ele vem aos homens e diz: pequei e perverti o direito. Isso aqui é a pessoa que achou um intercessor, ela foi revigorada, se quebrantou para Deus e ela agora reconhece: pequei, pequei. E entendo que o meu sofrimento foi, foi consequência do meu pecado. Meu sofrimento, as minhas dores, foi consequência do meu pecado. Daqui a pouco eu volto aí, dona Maria. Então ele vem aos homens e diz: pequei e perverti o direito, mas não fui punido como merecia. Vai reconhecer, não, pô, não fui punido como merecia. Qualquer pessoa que tenha consciência dos seus pecados, ela entende que a sua punição merecida seria a morte. Qualquer pessoa que entende isso, ela entende que seu pecado era digno de morte. Deus livrou a minha alma de ir para a cova e viverei para desfrutar a luz. Então a pessoa reconhece que tudo aquilo que ela viveu foi consequência de suas escolhas ruins, seus maus hábitos, enfim, de ter rejeitado a Deus, rejeitado o amor de Deus, o cuidado de Deus, o zelo de Deus, de ter andado em ansiedade e querer, e em vez de deixar Deus agir, descansar em Deus, não, eu vou fazer, eu vou tomar a frente, está demorando demais, e acaba entrando em ruína. Pronto. Depois de tudo isso, alguém vai lá, intercede por ela, e aí acontece dessa pessoa receber vida e ela reconhecer: poxa, fui eu que falhei. Não fui nem punido como merecia, porque eu merecia a morte, mas Deus me livrou da morte. E agora viverei para desfrutar a luz. Tudo isso é obra de Deus.
2 a 3 vezes para com o homem, para desviar a sua alma da perdição. Eliú, ele vai defender o argumento de que Deus insiste na salvação da pessoa por um tempo limitado. Ele fala aqui 2 a 3 vezes. Do que eu tenho de experiência própria, pelo menos comigo, Deus, ele usou da sua misericórdia talvez umas milhares e milhares de vezes. Não foram 2 ou 3 vezes. Deus, ele aposta no ser humano até que realmente ele não veja mais saída no ser humano. Ele insiste, ele tenta. A gente vê que tem almas que vão à sepultura precipitadamente por conta de rejeitarem o cuidado de Deus. Não é por causa do seu pecado, é porque não aceitou o cuidado de Deus. Não reconheceu a Deus como autoridade sobre sua vida. Não reconheceu a Deus como seu ajudador, seu protetor, seu pai. E aí acaba morrendo, vítima das obras do diabo, vítima dos seus próprios erros, dos seus próprios pecados, tá? Mas aqui ele fala, ó, Deus livrou a minha alma da cova. Tudo isso é obra de Deus, 2 ou 3 vezes para com o homem, para desviar sua alma da perdição. Quando ele fala perdição, não é só a pessoa morrer, mas é também a pessoa não ter mais direito de estar diante de Deus. Ela não terá vida eterna com Deus. Será morte eterna no lago que arde com fogo e enxofre. Para todo sempre, uma eternidade de sofrimento sem fim. A perdição. Então, para desviar a sua alma da perdição, para que a luz da vida brilhe sobre ele. O objetivo de Deus é salvar. Então, ele não ia, por puro prazer, por pura pirraça, determinar maldições sobre as pessoas. Ele não ia determinar as perdas, dores e miséria que Jó estava sentindo, sofrendo. Eliú vai dizer, não é assim. Pelo contrário, Deus faz de um tudo para livrar o homem da perdição. Por amor. Escuta, ó Jó, e ouve-me. Cala-te e eu falarei. Talvez nesse momento Jó tenha querido abrir a boca para rebater, mas Eliú ainda não tinha concluído o seu pensamento e ele fala: escuta, fica calado, me escuta, continua me ouvindo. Se tens alguma coisa a dizer, responde-me, fala, pois desejo justificar-te. Se não, escuta-me tu, cala-te e te ensinarei a sabedoria. Então, ele não está sendo arrogante, mandando Jó calar a boca. Ele está querendo dar fluência aos seus argumentos. Eu não acho que ele está se achando. Não acho que ele está se achando. Ele não quer perder a fluência dos seus argumentos. Então, Jó, segura a onda aí e deixa eu continuar. Se você tiver um argumento realmente, caso contrário, só for negativa, me ouve, deixa eu terminar de falar, que eu vou te ensinar sabedoria. Eu aí vou concordar, Isis, se você disser que ele está sendo ousado, mas arrogante é diferente. Arrogante está misturado com pedantismo, com orgulho, com vaidade. Eliú, desde o princípio, pelo menos no meu ver, ele se coloca numa condição de humildade. Ele se coloca como instrumento de Deus. Ele não vejo, eu não consigo ver, não consigo ver ele como uma pessoa que está pisando Jó. Pelo contrário, ele quer cuidar de Jó, ele quer abraçar Jó. Entendeu? Intrepidez, ok, intrepidez, ousadia.
entendeu? Eu penso que ele fala assim, realmente. E não é de si, é a ousadia que vem do Espírito. A ousadia que vem do Espírito Santo. Como ele começa praticamente esse capítulo apresentando. O Espírito Santo me fez. Fôlego de vida de Deus está em mim. Né? Então, ele vai querer defender que o que ele fala não vem dele. O que ele fala é inspirado pelo Espírito Santo. Mas, enfim, povo lindo, como eu falei, é um capítulo relativamente curto, mas bem bacana, porque é interessante que tenhamos uma postura parecida com a de Eliú, no sentido de sermos ousadas para ministrar sobre as pessoas sabedoria, entendimento, fazer com que as pessoas não fiquem condenando a Deus. E a gente sabe que isso é comum demais. Talvez até a gente já tenha feito isso. Por que, Deus, o Senhor está fazendo isso comigo? Por que, Deus, o Senhor está permitindo isso comigo? E às vezes Deus não tem nada a ver, realmente nada, nada a ver com a história. São consequências dos nossos atos, de nossas escolhas ruins. E a gente quer culpar alguém. Eliú, ele vai chegar, né, alguns versos antes, ele mostra que diante do quebrantamento da pessoa, Deus vai falar com ela, diante da sua fragilidade, vai chegar uma hora que ela vai dizer: Não, eu não tenho força, não dá mais. Deus me ajuda, me socorre. E aí Deus vai falar com ela vai ser livre da morte, ela vai reconhecer o seu pecado, ela vai ter consciência dos seus erros, ela vai reconhecer a misericórdia de Deus, ela vai reconhecer que Deus a salvou, a alma dela foi salva, não foi só que ela não morreu, ela foi salva. E ela vai reconhecer que tudo isso veio da mão de Deus. Às vezes a gente pede oração ou recebemos pedidos de oração por pessoas que estão enfermas. Eu sempre faço essa oração. Deus, olha, abençoa, cura, amarra o espírito do inferno, o espírito da morte, se é uma causa espiritual, tal, que se é físico, entra com cura, faz o que tem que ser feito, mas que essa pessoa reconheça que foi o Senhor quem fez. Eu sempre finalizo a oração de intercessão por enfermos, que essa pessoa reconheça que foi o Senhor quem fez. Porque se ela sai livre, se não tem nenhuma experiência com Deus, então aquela pessoa pode cair na enfermidade de novo. Há um tempo atrás, uma de nossas companheiras aqui teve um parente que teve um câncer. Ele houve anjos intercessores por ele. Nós aqui jejuamos, oramos pela vida dele. Incrível, o cara foi curado do câncer. Dá um tempo depois, a expectativa era o quê? Que ele se quebrantasse, realmente se voltasse para Deus. Houve um quebrantamento nele. Mas sabe aquela ideia de fogo de palha? E ele não se voltou para Deus de verdade. O que que aconteceu? Voltou e voltou pior ainda. Ah, maldade de Deus! Não, não foi maldade de Deus. Foi a ação do diabo que continuou. Como ele não se voltou para Deus, ele não conseguiu obter a proteção de Deus. Uma coisa é você ter alguém intercedendo por você e naquela emergência Deus atender. É necessário que Deus faça alguma coisa, porque senão a pessoa não reconhece o poder de Deus na vida dela. Pronto. Reconhecer o poder de Deus, aquela pessoa tem que ser transformada. Se ela não aceita o cuidado de Deus, ela não aceita Deus como seu Deus, Deus como seu pai, como seu amigo, seu guia, seu mestre, ou essa pessoa vai voltar a servir aos encostos. Não estou dizendo de servir aos encostos de para outras religiões. Eu estou falando de servir ao diabo.
com os seus desejos da carne, vai continuar fazendo aquilo que desagrada a Deus, aquilo que agrada a si mesmo, vai continuar distante de Deus, vai se aproximar do inferno e acabou a vida, vai seguir. E interessante que Eliú chega e fala que, olha, por 2 ou 3 vezes Deus vai entrar em ação. E é um exagero dele. Eu penso que é um exagero, porque Deus entra em ação miríades de vezes. Mas ele chega e diz, ó, tem um limite. E eu também concordo que tem um limite. Vai ter um limite. Quando é esse limite? Sei lá, isso é com Deus. Mas vai ter um limite. Não abuse da misericórdia de Deus, que ela vai ter um limite. Se você não se converteu, se você não aproveitou a intercessão daquela pessoa, e vamos lembrar, pessoal, a intercessão dessa pessoa, o resgatador dessa pessoa que está vivendo uma mazela, uma desgraça, a intercessão foi de falar para ela o que ela está fazendo errado. Não foi? Vocês perceberam isso? Vamos voltar aí, ó. Se houver com ela um anjo mediador, um entre os milhares, para declarar ao homem o que lhe é justo, declarar ao homem o que lhe é justo, tem que abrir a mente da pessoa, a pessoa tem que entender o que ela está fazendo de errado, o que ela está fazendo de certo, o que ela tem que abandonar, o que ela tem que estimular, praticar mais na vida dela. Se não houver uma orientação, uma abertura de mente, não vai resolver, a cura não vai ser eficaz, vai voltar para o seu estágio é, de miséria, entendeu? Vai voltar. Fala, dona Maria. Questão aí, ela também é muito assim, não é? Por exemplo, nós temos uma pessoa de uma família que é unida, com pais dos meus avós e tal, eu ainda tenho relações de amizade com eles, e eles são muito católicos, católicos praticantes e tal, entende? Então, um deles ficou muito doente, e foi assim, ele era muito conhecido na Igreja Católica, com palestras, etc. Então, pode-se dizer que praticamente a Igreja Católica botou o joelho no chão e olhou para esse homem. E ele estava com câncer terminal, ele ficou bom. Só que daí, parece 4 ou 5 anos, ele faleceu. E uma pessoa disse assim, não adiantou nada orar. Eu fiquei pensando, a Bíblia, Deus disse que ia dar o quê? Mas alguns anos de vida de Ezequiel, ele disse que ia fazer de Ezequiel semente. Entende? Então, a gente também tem muito aquela coisa assim de achar, porque Deus deu esse livramento, Deus deu essa cura, então eu não vou ficar mais doente. E se eu ficar doente é porque Deus me abandonou. É um equívoco pensar assim. Pois é, então a gente tem que entender que o mundo espiritual é um mundo dinâmico. E nós também temos um dinamismo, porque a gente fraqueja, a gente perde a fé, a gente diz, ah, meu Deus, isso não vai dar certo, o Jesus não está comigo. A gente fala essas coisas, aí depois é que a gente vai. Faz o que eu falei, muito fácil da gente estar comigo, vai resolver. Mas tem aquela coisa assim da gente, como é que diz, por algum instante falar isso, ou pensar. Não é? Então, nós fraquejamos. A coisa é muito dinâmica, às vezes é uma fala de uma pessoa faz você tomar uma atitude irreversível. Eu já tive essa situação na minha vida, sabe? Que eu tomei uma atitude irreversível e me arrependi, mas ainda não adiantou mais. Eu já tinha sido roubado. Não deu para voltar atrás. E aí, vou dizer, então, a gente faz essas coisas. E Deus, Ele está sempre agindo. E a gente não percebe. Acho assim, quando você consegue calcular eu de literatura, não estava falando que a médica disse que era um tumor, eu fiquei preocupada um dia acordei, estava uma marca assim no travesseiro, eu cheguei no coisa, saiu, não tem marca.
E aí eu estava ungindo para não ser uma coisa ruim, porque eu ia até marcar já a cirurgia. E nem marquei a cirurgia e tudo resolveu. Eu não vou. Mas isso não quer dizer que eu não vou ter outras situações. Agora mesmo eu estou com problema no olho, né? Porque a cirurgia aí, né, já fiz duas cirurgias nesse olho esquerdo e o médico não gostou da cirurgia. O olho agora é 10, eu vou com outros medicamentos. E eu vou agora, segunda-feira, fazer como é que ele fica. Mas que dá tudo certo. Tá ligada, Vitória? Fique tranquila que vai dar certo. Há coisas que, que não podemos confundir, né? Então, tem coisas que têm um fundo espiritual, tem coisas que são atitudes erradas nossas, são consequências dos nossos erros e maus hábitos. Mas tem coisa que é a idade chegando, né? Então, tem coisa que a gente não vai dizer, ah, isso aqui é obra de Satanás. Não, não é. Tem coisa que é o corpo já dizendo, dando sinais de que o tempo está passando, entendeu? Então, isso aí é normal. Não é nada para ninguém ficar, como se diz, preocupado com essas coisas. Sim, a senhora falou aqui a respeito dos anjos. Não entendi. Qual é a dúvida exatamente que a senhora tem? Não, não entendi. Essa questão de executar o anjo da guarda, isso aí, eu já ouvi pastores e outras pessoas falando que isso é uma coisa da Igreja Católica, purgatório, anjo da guarda, certo? Ele pega, né, uma situação. Deus disse que não vai dar os anjos vai nos assistir, mas é como também, né, se diz, é aquele que está no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Não é todo mundo que Deus bota anjo para segurar, não. Deus bota anjo para segurar aquele que está seguindo a palavra dele, que é justo. Ah, ele não faz nada para os outros, faz. Mas essa expressão de total proteção que existe no Salmo 91 começa dizendo que você tem que estar com ele, sabe? Então, Uhum. é também assim, uma coisa assim, também de interpretação, de leitura, sei lá, entendeu? Então, eu não entendi o que você quis dizer que Deus não iria mandar anjos de verdade, que os anjos a qual ele fala sejam pessoas. É o anjo que está aqui na Bíblia, nesse momento, nesse Nesse verso texto. em particular, eu não entendo que sejam os anjos do céu. Eu entendo que isso aqui são pessoas. Entende? Pessoas que iriam ajudar os outros, no Exatamente. caso. É. E, e também não tenho nenhuma dúvida de que Deus envia anjos do céu para nos servir, nos atender, nos proteger. Povo lindo, a gente não faz ideia da batalha espiritual entre anjos e demônios agora aí ao seu redor. Aqui no meu redor, não tenho olhos para visualizar isso, mas eu sei que tem anjos de Deus nesse momento, lutando contra os anjos do inferno para me guardar, para me proteger, entendeu? E tenho certeza que isso está acontecendo aí agora, onde você está, no seu quarto, na sala, na cozinha. Nesse momento está acontecendo. Eu não, Não diria como anjo da guarda. Para mim não tem eu não aquele gosto anjo, esse anjo é só de meu. anjo da guarda, Não, orar para o seu anjo. Não, 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 não. Não tenho que existe, agradecer a Deus por Deus me dar esse anjo. não existe esse negócio de orar para anjo. Não. Tem isso aí. A gente vai falar com Deus. Quem tem poder é Deus. Anjo não. Anjo obedece. Anjo é servo. Não vou pedir nada por servo. Eu vou pedir para Deus. Vou pedir para Jesus que Deus mandou como meu redentor. Então, não vou pedir para anjo. Mas os anjos obedecem a Deus para me guardar. Eu posso falar com Deus
para dar ordem aos seus anjos para me ajudar em alguma coisa. É muito comum, às vezes eu faço essa oração. Quando a gente vai evangelizar, eu falo, Deus, envia os teus anjos à nossa frente para preparar o caminho. Os anjos já vão lá se degladiando com os demônios. Tá lá. E eu vou aqui no meu caminho buscando as almas. Eu vou fazer minha parte e os anjos fazem a dele. Mas Cada um ela, seu, cada qual. ela é muito bem retratada no livro de Daniel. No livro de Daniel, ele explica direitinho a questão da batalha, das potestades e tal, entendeu? Da necessidade de Miguel para ajudar, porque o anjo não estava dando conta, certo? Então, a gente aí vê que a batalha existe. Claro, eu acredito que a batalha existe. Eu acredito que você está dizendo, eu estou sozinha no meu quarto, mas eu sei que pode, é bem possível estar havendo uma batalha aqui agora. Mas está arrependido num dia, 21 de janeiro. É isso aí. Dona Cida, a senhora tem algo aí a acrescentar, dona Cida? Olha, quando a dona Cida demora assim, é porque ela não pode falar. Então vamos passar para a próxima. Dona Viviane, tem alguma coisa a acrescentar? Oi, dona Lili, boa noite. Eu não, gente, eu tô aqui, eu tô aqui observando aqui essa história de Eliú aqui, né? Tentando entender que ele tá parecendo, tipo, puxando a orelha de Jó, né? Em algumas Isso. coisas aqui. Mas no mais, não tenho muito o que acrescentar aqui, não. Vamos ver os próximos capítulos. Beleza, dona Rosa. A Rosa que não é Pereira. Oi, gente, boa noite. Boa. Com relação à peleja, a palavra diz que a peleja não é nossa, né? É, em relação a anjo, a peleja é do Senhor. Também não acredito, não que não seja possível, que Deus vai ficar pegando briga com tudo que é mal que trabalha na vida de cada pessoa individualmente. Ele tem anjos para isso, né? O Senhor dos Exércitos. Então, ele vai pegar, chegar aqui e ficar dando testa para o diabo e ficar guerreando com ele por causa de mim, porque tem muita coisa para se fazer e a vida não é sobre mim. A vida, a vida, o mundo e tudo que existe é sobre Jesus, né? Porque dele, para ele e por meio dele. Então, essa coisa de ficar pegando guerra, a pancadaria não é com a gente. A nossa obra aqui com Deus, nosso trabalho com Deus é se manter na posição, buscar orar e permanecer nele, para que tudo que a gente peça, ele faça. Agora ele tem o pessoal que faz o trabalho sujo, que são muitos, eu já vejo a pancadaria maravilhosa. Então, assim, quando o pastor ensina para a gente, né, através das pregações, e até quando eles oram também, meu Deus, envia anjo lá, tá, essa é a parte que eu mais gosto, né? Aí é que eu entro mesmo, assim, já declarando e falando e categorizando, ó Deus, faça isso. Pega uma espada, encrava da cabeça em cima, abaixo, bota fogo nela, incendeia. Aí sim, eu me espalho. Mas sabendo que vai ter retaliação também, né? Porque da mesma forma que você queima o diabo, ele vai mandar situações. Quando você chega em casa depois de uma sexta-feira, é um filho, é um vizinho, é um parente que chega do nada, que brota na sua cara, na sua casa. Então, assim, essa parte do anjo, pelo que eu pude aprender nesse breve tempo aqui, são eles que pelejam em áreas que a gente não vê, né? As coisas que a gente não ouve, que a gente não viu, e a gente já acorda, já tem dados inflamados contra nós, então Deus está mandando ali, vai lá, vem cá, e é isso. Mas em relação à situação de Jó, que ele, na verdade, eu li aqui o trecho que o Bispo Marcelo falou, da nota, no rodapé,
Jó não quis se colocar como puro, não estava se elevando necessariamente, ele só estava defendendo a integridade dele. Provavelmente naquele momento ele não soube se expressar e soou mal. Eu vivo isso constantemente. Eu falo uma coisa e tem gente que entende outra. E já tem uma situação de contenda, de discussão que eu já odeio. Detesto discussão, que a gente não tem que discutir. A gente tem que esclarecer e falar se a pessoa se tornar propícia a ouvir. Mas discutir, insistir com quem, né, não quer entender de outra maneira e tem outro posicionamento, não precisamos perder tempo. Mas o bispo estava aqui falando que não foi Jó se justificando. O mal de Jó foi se apoiar na integridade dele. A gente tem que ter consciência do que nós somos, no que nós fizemos e não fazemos de errado, sim. Quem nós somos para Deus, a gente tem que se conhecer e conhecer a Ele, né? Porque além de conhecer a Deus, você também tem que se conhecer, porque você não se conhece. Só Ele te conhece melhor do que você mesmo. Então a gente tem que se conhecer e saber também nossos limites, saber quem somos e do que somos capazes, porque a gente é falho. Então hoje a gente está aqui de boa, mas de manhã ou amanhã, daqui a um tempo, pode ser que a gente fraqueje. Então por isso devemos vigiar. Então o que Jó estava falando foi se apoiando, na verdade, na integridade dele, o que já foi uma falha, né? E eu acho que isso também acabou que levou a demorar mais ainda esse processo de restauração na vida dele, porque, segundo a gente conhece e aprende, a gente tem que se apoiar em Deus, né? Procurar entender, porque senão você vai ficar doido, torna a dizer, a gente vai ficar maluco, vai ter que ir lá para o Sanatório São Paulo, é perda de tempo, a gente tem que procurar ver, olhar para dentro de nós, ver o que está acontecendo. Oh, meu Deus, se eu falhei, me mostre, se eu errei, amém. Se isso não é erro, se é só algum aprendizado que eu preciso crescer e aprender, amadurecer e fortalecer minha fé, me ajude aí. Taca ali a cara no chão, dobrar o joelho, buscar o Espírito Santo e se fortalecer, porque o dia mau ele vem, né? Às vezes não é uma situação de pecado, mas é algo que você plantou lá atrás e de repente está vindo a rebombada. Segure sua onda, aperte os cintos, a turbulência é forte e a gente tem que procurar se renovar, porque quando a gente vai envelhecendo na fé, tudo piora. Então, quem está fortalecido, anda, cansa, ou anda, corre e não se cansa, né? E às vezes, até em situações, a Bíblia diz que a gente sobe com asas como águia, e é andar realmente em espírito, porque se vacilar, se ficar entrando na carne, se ficar na carne, se começar a se aborrecer, o negócio piora e o caldo entorna. Então é isso. Beleza. Fabiane, primeiro, deixa eu ver se Fabiane está aí. Está aí, Fabiane? Não, Fabiane já foi, já dormiu. Então, Maiana, se você tiver algo a acrescentar, acrescenta. Caso contrário, aí você faz a oração final, por favor. É, nesse momento eu vejo Eliú como o amigo mais verdadeiro de Jó, aquele amigo que ama a alma, aquele amigo que é esse anjo aí, o anjo intercessor, porque quando ele fala nesse capítulo aí, na minha Bíblia não está bem anjo, na versão que eu li não está anjo, tá o mensageiro, e o mensageiro ele traz a notícia, e é isso que Eliú está trazendo. Ele está trazendo para Jó aonde foi que ele errou, no, no que ele deixou a desejar, porque quando ele era atacado, ele atacava Deus, ele queria se livrar dos ataques, atacando a quem não tinha nada a ver. E ele fala no capítulo abaixo que se houver alguém que mostre o pecado e aquela pessoa se conserta, há perdão e Deus livra a alma. E na versão que eu li, diz até que a pele da pessoa rejuvenesce. Eu quero isso para mim, eu quero um rejuvenescimento, porque o negócio não está fácil, não.
E é importante você ter esse amigo e ser esse amigo que está atento ali no cuidado da sua salvação e no cuidado da salvação com os outros, porque às vezes as pessoas dizem, ah, eu não tenho tempo de cuidar da salvação do outro porque eu estou cuidando da minha. Mas se é salvo, gosta de salvar e quer salvar, como que não vai estar atento à alma do outro? Ele poderia muito bem continuar calado ali, se abster de dar a opinião dele, a humilde opinião dele, mas ele está lá, fazendo a parte dele, ele está tocando a trombeta, chamando a atenção de cada um. Ó, vocês fizeram isso, mas vocês não fizeram da maneira correta. Vocês estavam ali degladiando, querendo ver quem tinha mais razão, mas em nenhum momento vocês pararam para pensar qual foi o propósito, o porquê de Deus ter permitido isso, e se é que realmente veio de Deus, porque a gente tem o Espírito Santo, mas não estamos livres do diabo querer tocar no nosso corpo. Ele não pode tocar nas nossas almas, mas ele pode sim tocar no nosso corpo, ele pode soprar os pensamentos dele, mas se a gente buscar em Deus se fortalecer, se a gente buscar em Deus a vigilância, a gente vai perceber essas mesmas coisas, esses mesmos pontos que ele o percebeu. Então, Deus ele sempre vai permitir que a gente esteja cercado de amigos, amigos de verdade e os amigos não tão amigos. E cabe a nós decidir a quem nós vamos dar ouvido, a quem a gente vai obedecer, porque o Espírito Santo na gente nos dá essa capacidade de discernir quando vem de Deus e quando não. E a gente está ali vendo claramente que ele é o todo de Deus. Ele chegou de mansinho e está dando na cara de todo mundo aí com sua luvinha de pelica. Eu acho que é pelica, pelica, pelica. É uma coisa dessas daí. Tá certo, Vamos doutor. orar. Vamos orar. Meu Deus, graça nós te damos pelo entendimento que o Senhor tem nos dado da tua palavra. Somos extremamente gratas ao Senhor, meu Pai, pelo entendimento que o Senhor tem nos dado. E te pedimos que o Senhor continue abrindo o nosso entendimento para que possamos fazer a tua vontade e o teu querer, para que nos dias maus, meu Pai, possamos permanecer de pé e que também possamos ajudar aquelas que também estiverem passando pelo mesmo. Que possamos ser, meu Pai, sustento umas para as outras, que possamos fortalecer umas às outras e que o Teu Espírito, meu Pai, venha nos sustentar em tudo, que o Senhor venha suprir cada um de acordo à necessidade que elas que de acordo à necessidade, meu Pai, que elas estiverem precisando no momento. Mas a nossa maior necessidade é o Teu Espírito, meu Deus. A nossa maior necessidade é permanecer na Tua presença. Então, que possamos estar atentas, em constante vigília, meu Pai, para que nenhuma de nós venhamos nos perder. Que o Senhor venha nos usar, meu Pai, que sejamos essas guardiãs umas das outras e te pedimos pelo Teu povo no geral, meu Pai, que o Senhor venha proteger o teu povo, que o Senhor venha guardar a tua obra, a tua igreja, os teus servos, que o Senhor venha nos usar, meu Pai, para chegar até aqueles que estão perdidos, que possamos ser luz, meu Pai, na vida dos que estão em trevas. Meu Pai, que o Senhor venha nos direcionar, não só aqui na palavra, na hora da palavra, mas também na hora de cada reunião, meu Pai, que o que sair da boca do homem de Deus, do teu servo, venha fazer morada em nosso coração. Que o Senhor venha, meu Pai, através deles, nos mostrar o teu querer, e que possamos ver aquilo que ainda não vemos. Meu Pai, guarda a nossa casa, guarda a nossa família, assim como o Senhor nos guardou, Senhor. Guarda também a eles, assim como o Senhor nos encontrou. Encontra também a eles, chama cada um deles pelo nome, meu Pai, e que eles possam ouvir a tua voz e dar ouvido. Senhor, cuida de tudo, prepara o amanhã, prepara os teus servos, o teu povo, acampa os teus anjos ao redor de cada uma das pessoas, meu Pai, que o Senhor já designou para estar na tua casa amanhã. E não permita que o mal, meu Pai, venha impedir ninguém de chegar até lá. Que a tua vontade seja feita em nossas vidas, não só hoje, mas amanhã e para todos sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal. Então, por hoje é só. Deus abençoe todas vocês. A gente se reencontra na próxima meditação.
Não sai ninguém aí, fica todo mundo aí, tá bom?